Então, eu vou falar um pouquinho com vocês, né, da nossa experiência na produção de células CAR-T, né, aqui no Brasil. Mas o que eu queria dar é uma noção geral mesmo do que a gente fez nesses anos e do que a gente vem fazendo, tá? Então, acho que vocês já sabem, né, o que são as células CAR-T, acho que muito já foi falado, mas só para iniciar, né, então, o que são as células CAR-T? Então, são linfócitos T, que a gente modifica geneticamente para que a gente expresse um receptor de antígeno quimérico, né, que é o CAR, para que ele reconheça, então, o antígeno tumoral com especificidade, né? Então, qual que é a formação da célula CAR-T? Então, a gente tem aqui uma porção, né, de um anticorpo variável, né, que é o domínio de ligação com o alvo. Tem um domínio transmembrana, que vai fornecer flexibilidade a esse inserto. Tem um domínio de sinalização primário, que normalmente é derivado do CD3-ETA, né, do linfócito. E tem domínio coestimulatório, que vai fazer, então, a transdução de sinal, que vai fazer com que essa célula fique ativada e prolifere in vitro e in vivo, tá? E como elas funcionam? Então, aqui a gente está só mimetizando um linfócito T, só mostrando para vocês que esse linfócito, a gente tem aqui o TCR preservado, né? Então, a gente já entende que é uma terapia autóloga. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma célula tumoral expressando o CD19, que aí eu vou enfocar um pouquinho mais em leucemia e linfoma, né? Que são leucemia, doenças de células B. Então, a gente faz uma modificação, né, normalmente mediada por um vetor lentiviral, um retrovírus, tem outras abordagens agora, que faz com que esse linfócito T expresse esse anti-CD19, que é o nosso construto artificial, e esse receptor reconheça a célula tumoral e promova a morte celular, né? Esse mecanismo de morte não está muito bem elucidado, mas perforina, granzima e outras moléculas para fazer com que essa célula morra especificamente, né? Então, diferente de uma quimioterapia, de uma radioterapia, a gente tem uma medicina mais personalizada, que é o que a gente vem comentando durante esse curso. E qual que é o fluxograma básico de produção, né? Então, a gente já comentou que é uma terapia autóloga. Claro que a gente tem iniciativas para que essa terapia seja alogênica, fazendo nocaute de TCR, mas hoje o que está estabelecido como produto comercial também, hoje já bem divulgado, é terapia autóloga, né? Em que o paciente é submetido a uma leucoaférese, né? Onde a gente vai ter o isolamento inicial desses linfócitos T, dessa população, na verdade. A gente faz uma seleção desses linfócitos T, que são as nossas células-alvo, né, que a gente quer modificar. A gente faz uma ativação ou não dessas células para que ela se torne passível de receber o inserto de interesse. Faz uma modificação genética, que, como eu falei, pode ser mediada por um lentivírus, um retrovírus, que vai carrear a informação genética, né, e fazer com que essa célula, então, expresse o nosso receptor. Depois dessa modificação, a gente passa por uma fase de expansão celular, porque a gente precisa de um grande número de células para ser infundida de volta no paciente. E isso, de acordo com a doença, varia, né? A gente tem, por exemplo, a leucemia, uma dose peso-dependente, né? O que significa que quanto mais pesado, a gente precisa de mais células, crianças, a gente precisa de menos. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter essa expansão para que a gente tenha um grande número dessas células para ser infundida novamente no paciente, né? A gente tem uma etapa de controle de qualidade e liberação. Esse controle de qualidade é extremamente importante, porque são os critérios que a gente estabelece, que vai dizer que o nosso produto está seguro e eficaz para ser infundido no paciente. E, posteriormente, a administração, né? Então, todo esse fluxograma de produção leva em torno de 12, 14 dias. Tem outros protocolos que eles tentam diminuir esse tempo de produção, porque, como é autólogo, vocês imaginem que, às vezes, o paciente não tem tanto tempo para esperar, né? Então, a gente tenta cada vez mais, e tem várias iniciativas para que a gente diminua esse tempo de produção. Mas hoje, né, na média, 7, 10 dias e até um limite 14 dias. Isso, claro, que depende muito de processo a processo. Não é um processo reprodutível do ponto de vista, olha, são 14 dias, eu vou ter célula para, né, a gente consegue generalizar para todos os pacientes. Por quê? Depende muito da condição do paciente, se ele teve tratamento prévio ou não, entre outras variáveis, né?
E a gente gostaria de mencionar que as células CAR-T é um produto totalmente complexo, né, como vocês podem imaginar. Diferente de uma vacina, de um medicamento sintético, a gente tem uma composição variável, e isso para qualquer terapia celular higiênica, né? Porque a gente tem células vivas, modificadas geneticamente ou não, proteínas, materiais virais. Isso tem um impacto significativo nas propriedades biológicas e no perfil de estabilidade, viabilidade e eficácia, né? Então, hoje a gente não tem um fator preditor de sucesso, né? Então, a gente tem algumas evidências, mas a gente não consegue dizer, olha, esse produto aqui, o paciente vai ter uma remissão completa. Mesmo porque a gente sabe que tem diversas outras variáveis do próprio indivíduo, mas ainda assim, do nosso produto, a gente não consegue, né, ter esse perfil. Então, o desafio é garantir que a gente tenha um produto final consistente. Por isso que eu vou comentar com vocês que o nosso papel, sendo fábrica agora e tendo estudo clínico e pensando no produto comercial, a gente tem que ter o nosso processo muito reprodutível do ponto de vista. Ele é executado da mesma maneira, ainda que por colaboradores diferentes, porque a gente já tem uma variável intrínseca que é do próprio doador, né, do próprio paciente. E aí, quais são os desafios, então, nesse campo? E aqui eu generalizo, né, em terapia gênica, é avançada, mas a gente foca no CAR-T. Mas qual que é o grande desafio? É uma terapia personalizada, né? Então, a gente tem pacientes diferentes, com estádios diferentes, como eu já mencionei. A gente tem uma manufatura única, né? E aí, aqui eu já introduzo um conceito que é manufatura centralizada ou descentralizada. Se vocês começarem a ler um pouquinho sobre células CAR-T, vocês vão ver que eles discutem esses modelos, que é o seguinte: centralizada é quando você tem um único local de manufatura. Por exemplo, a gente tem aqui a fábrica em Ribeirão Preto. Ponto. E ele vai ser responsável, essa fábrica é responsável por coletar, na verdade, receber esse material de partida, processar e liberar para o paciente, né? E tem o descentralizada, que é vários sites de manufatura próximas aos hospitais, por exemplo. Que aí você tem uma questão logística facilitada, né? Porque o paciente está ali do seu lado, né? Você não tem custos de transporte, né? Que aí é algo que a gente acabou conhecendo agora, né, com o nosso processo, porque imagina que a gente está aqui e a maior parte das iniciativas estão concentradas aqui na região sudeste, mas a gente tem pacientes doentes no Brasil inteiro. E o Brasil é enorme, né? Tem questões logísticas. E receber esse material em tempo hábil, que a gente tem uma janela para iniciar o processamento, e depois a gente sempre congela, né, esse produto final, até que a gente libere todos os controles de qualidade. E aí tem a questão de enviar novamente para o site de infusão, né? E isso tem questões, custos, porque é uma cadeia de frio, né? Porque é um material congelado, tem que ter um courier especializado, qualificado. Então, essas questões logísticas não acontecem na questão descentralizada, que você está mais perto. Só que tem outros custos atrelados, né? Tá do lado do hospital facilita, só que gastos com controle de qualidade, que tem que ser um parceiro externo, que demora tempo também. Então, é discutido muito essas questões. Já falei dos desafios logísticos, né, por essa questão de envio e recebimento, tanto de material de partida quanto envio do PTA final. Infraestrutura adequada, né, a gente não consegue fazer células CAR-T para infusão dos pacientes em qualquer ambiente, né, como vocês sabem. Tem que ser um ambiente controlado, né, em GMP, com boas práticas de fabricação. E a gente tem um desafio grande, né, que são os altos custos com reagentes, materiais e consumíveis. Quem trabalha com cultivo de células sabe desses custos, né? E para CAR-T, o custo é mais elevado ainda. Principalmente porque a gente depende muito de reagentes, materiais importados. O Brasil hoje não tem uma suficiência, uma autossuficiência em reagentes nacionais, né? A gente tem uma carência e aí a gente paga caro por isso e muitas vezes demora, né? Quem já passou por isso na pesquisa sabe que é um pouquinho complicado. E aí eu queria trazer aqui algo importante que foi relacionado ao aspecto regulatório, né, que é a Anvisa, que nos regula, um marco importante que foi em 2018,
né, que a Organização Mundial de Saúde recomendou que os países desenvolvessem esses padrões regulatórios para a terapia avançada, que anteriormente a gente não tinha. Então, nessa época, então, a Anvisa publicou a RDC 214, né, que se relaciona às boas práticas de fabricação de terapia avançada, a 260. E aí a gente já começou a ter um norte, porque a gente começou com terapia celular sem ter nenhum ou pouco embasamento, né, ou respaldo da agência regulatória. Isso foi um marco importante. Em se tratando de OGM, né, e também utilização em ensaio clínico, a gente teve também um avanço, né, da Comissão de Ética em Pesquisa e também da CTN-Bio, né, que regula principalmente OGM, porque vocês sabem que CAR-T é um OGM, porque a gente inclui, né, um vetor. E depois a gente foi avançando com os anos, a gente viu essa evolução, né, por parte da Anvisa, tanto em termos de documentos, regulações, e a gente conseguiu caminhar junto. E essas são as instruções agora publicadas, né? Foi no final do ano passado, a 270, 836 de 2023 também, que a gente agora consegue ter muito mais respaldo para que a gente consiga seguir aí com o nosso estudo clínico. E o que a gente tem de ensaios clínicos no Brasil? E aqui eu estou falando de terapia gênica no geral, tá? Não só de CAR-T. Então, o Brasil ele ocupa a 12ª posição, né, nesse ranking aqui mundial, né, com 17 estudos clínicos em andamento ou recrutando, né, ativos, no caso. Vocês podem ver aqui que os Estados Unidos sempre lideram, né, seguido da China, e principalmente países desenvolvidos. A gente está muito bem frente aos outros países da América Latina, mas ainda assim está muito aquém do que a gente gostaria. E uma informação importante é que aproximadamente 2/3 dos ensaios clínicos envolvendo terapia gênica têm como alvo o câncer, e cerca de 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa e média renda. Isso é extremamente impactante e aí nos volta, né, esse senso de urgência para que a gente tenha essas terapias, né, e para que a gente desenvolva cada vez mais. E aqui são os 5 ensaios clínicos que a gente tem aqui no Brasil, em andamento para células CAR-T. Né? Não sei se está um pouquinho difícil de enxergar. Então, tem a nossa iniciativa, né? Aqui o do Hemocentro, em parceria com o Butantan. Tem outras iniciativas, né? Com a Novartis, com a Janssen, com o Einstein. Então, são apenas 5. E a gente já sabe, que eu acho que a Daiane já comentou com vocês, que já tem produto comercial aprovado nos Estados Unidos, né? E na Europa também. E como a gente começou, né? Então, a gente começou lá atrás, e a gente chama de CAR-T acadêmico, né? Que começou na pesquisa. Eu vou passar bem rapidamente aqui, né? Que não é um enfoque, mas a gente começou em 2015, com estudos mesmo de bancada, um pré-clínico, ainda que não em BPL, só para a gente entender se a gente era capaz, então, de produzir essas células, né, com o mínimo de controle de qualidade possível, e se essa célula tinha eficácia. Isso a gente conseguiu mostrar, ainda que na pesquisa. E aí, com os anos, né, a gente foi entendendo, foi melhorando, né? A Maristela deu uma palestra sobre mesenquimal, então, grande parte da expertise, do conhecimento que eles tinham lá, em terapia celular, fez com que alavancasse, né, essa terapia. E aí foi possível, então, a gente tratar 20 pacientes entre 2019 e 2023, ainda como modo compassivo, que significa que não é em estudo clínico, mas o paciente já não tem mais alternativa terapêutica, então compassivo é compaixão, significa que a gente, ainda que a gente não tenha todas as condições necessárias, a gente vai tratar porque o paciente não tem outra opção, né? Então, a gente fez esses 20 pacientes, né, e esse artigo é uma análise retrospectiva dos pacientes aqui de Ribeirão Preto e do Hospital das Clínicas em São Paulo, para mostrar a eficácia e segurança dessas células, né? Então, foram 13 pacientes com leucemia, né, linfoblástica aguda, e 7 pacientes com linfoma não Hodgkin. Então, aqui só as características dos pacientes. Vocês podem ver aqui a progressão da doença, né? Em azulzinho, a resposta completa. Em vermelho, é a progressão da doença. Então, vocês podem ver que a maior parte dos pacientes, a gente teve uma resposta completa. E lembrem que são pacientes que já não tinham alternativa terapêutica. Aqui alguns exemplos de pacientes com linfoma, né? O PET scan antes e depois de 30 dias do tratamento. Então, é algo bem impressionante mesmo, né? A gente tem um clearance tumoral assim significativo, e esses pacientes
ficam bem e são liberados, né, tem alta depois de 30 dias. Isso é extremamente impressionante. E a taxa de resposta global, né, para LLA, 92,3% e para linfoma, 83,7%. Então, é muito alta, né, a taxa de resgate desses pacientes. Então, para que a gente pudesse, então, começar o estudo clínico e fazer essa translação da pesquisa acadêmica para, então, o produto comercial, a gente teve que trabalhar bastante nas questões de como a gente ia fechar o sistema, porque antes a gente trabalhava em plaquinhas, garrafas, que são sistemas abertos, ter uma infraestrutura adequada, né, e aí que nasceu o Nuthera, ter requerimentos regulatórios de qualidade, né, que é a parte de papel que a gente precisa ter, né, para que a gente tenha todo o histórico, toda a rastreabilidade de todo o processo, e principalmente, que eu acho que é a parte mais difícil, profissionais qualificados e treinados para trabalhar em condições, GMP, né, que a gente fala que é ou boas práticas de fabricação, né, traduzindo. Ou a gente fala aqui GMP é Give More Paper, muito papel, né, atrelado, que a gente sabe que tem. Então, a gente estabeleceu todo um sistema de qualidade, né, junto com a produção, com a garantia da qualidade. A gente começou bem pequenininho, né, hoje a gente tem uma estrutura bem grande, né, com instalações, procedimentos, processos, gestão de documentos, cumprimentos de todos os requisitos regulatórios, programa de qualificação, validação de equipamentos, processos. Estou dando um panorama geral, tá, gente, do que a gente teve que fazer. Controle de qualidade, né? Isso eu mencionei lá no fluxograma, que é extremamente importante, porque é algo que a gente vai dizer, olha, nosso produto é seguro e eficaz. Então, a gente tem que ter todos os requisitos do controle de qualidade e a gente tem que cumprir com todos eles, para que a gente consiga liberar. Então, a gente teve que definir todos os parâmetros de análise, métodos analíticos, materiais, células, controles em processo, monitoramento ambiental, validação dessas metodologias, para que a gente tivesse confiança de dizer que nosso produto está seguro, tá? Principalmente eficaz. A gente conseguiu, então, montar um sistema de qualidade bem robusto, né, com diversos documentos. Vocês podem perceber aqui, né, os documentos que a gente tem no nosso sistema de qualidade. São 800 documentos, hoje, homologados, né, de todos os processos. Então, para tudo que a gente vai fazer lá dentro, a gente segue procedimento, com formulário atrelado, sempre tendo um operador, um conferente, tudo totalmente rastreável. Aqui está a infraestrutura do Nuthera, né, que é uma fábrica, não vou esmiuçar, mas é uma fábrica que tem mais de 1.000 metros quadrados de área construída, diversas áreas, né, para sala de produção, sala de controle de qualidade, sala de isolamento celular, totalmente GMP. Aqui as fotinhos, né, do Nuthera por fora, algumas fotinhos da parte interna. Tem um vídeo, não sei se a gente passa no final, ou vocês já passaram. Eu vou passar no final, pode ser? E aí, vocês sabem que a gente, então, depois de tudo isso, a gente conseguiu aprovar o estudo clínico, né, no ano passado, que se chama Cartedral, né, que é essa sigla aqui, que é o anti-CD19 para leucemia e para linfoma, que é o estudo clínico fase 1/2, com 81 pacientes, e multicêntrico, né, que vai envolver outros centros coletando as células. Então, na nossa manufatura centralizada, a gente recebe esses materiais de partida, processa aqui e libera para os centros infundirem. Aqui tem algumas informações, né, para LLA e LNH, que eu não vou destrinchar. Nosso time Nuthera, hoje, a gente desconfigurou um pouquinho, mas da produção, 17 colaboradores, controle de qualidade, 5, e diversas outras áreas, médicos. Então, assim, vocês percebam que é um time gigantesco, multidisciplinar, né, com todas as áreas. Aqui tem uma fotinho, né, do time inteiro, faltaram algumas pessoas ainda. E, como conclusões, a gente sabe que produtos de terapia gênica avançada têm um grande potencial terapêutico, mas a gente tem desafios relacionados tanto à complexidade do produto, que a gente já mencionou nos primeiros slides, à manufatura em si, né, que é extremamente complexa, ainda que, né, a gente estabeleceu um sistema mais simples para a gente tentar baratear um pouquinho, que a gente sabe que os custos é um empecilho, né? Controle de qualidade, reprodutibilidade, como eu mencionei também, para que a gente tenha um produto seguro e eficaz. Os altos custos, né, principalmente para países de baixa ou média renda, como o Brasil,
né, para que a gente tenha uma infraestrutura adequada. Eu mencionei aqui disponibilidade versus acessibilidade, que isso é muito importante, né? Porque, como a gente falou, a gente tem produto comercial aprovado, né, pela Novartis, pela Gilead. E hoje, se você tiver, né, uma leucemia, um linfoma, e já tiver tentado alternativas e quiser pagar por essa terapia, você pode, só que é extremamente cara, né? 2,5 milhões de reais por uma única infusão. Então, ela está disponível, mas ela não está acessível, né? Por isso que é muito importante a gente ter esses dois parâmetros. E a questão da acessibilidade é justamente o que a gente vem trabalhando com os anos, né? Para tentar baratear o custo para que essa terapia se torne acessível para os pacientes, né? Não só ter disponível a um custo extremamente elevado que ninguém vai ter acesso, né? E o mais importante, que eu acho que a gente tem que sempre pontuar, é que a gente precisa de um ecossistema nacional, né, de P&D, com sinergia e parcerias entre academia, indústria nacional, autoridade regulatória, para que a gente tenha mais terapias como essa a longo prazo. A gente tem agora a Anvisa muito do nosso lado, né, com publicação de editais para acelerar, catalisar todas essas iniciativas, isso é muito importante, mas a gente ainda carece de incentivos do governo. A gente tem também incentivos importantes, né, do Ministério da Saúde, mas eu gostaria de frisar, porque vocês estão, talvez, começando, né, vão entrar na pesquisa e vocês vão esbarrar com problemas financeiros, com certeza, e a gente precisa desses incentivos, que a gente tem mentes brilhantes aqui no Brasil e a gente tem que fomentar esse tipo de iniciativa. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Agradeço à comissão organizadora pelo convite, de novo, para a gente, né, mostrar a nossa trajetória. Aqui tem todos os times, né, todos os agradecimentos a todas as áreas e os órgãos de fomento. E estou aqui à disposição, se tiverem dúvidas, perguntas. Obrigada. Aqui está meu e-mail também, se vocês quiserem me mandar e-mail, desculpa. Se vocês quiserem me mandar o e-mail, fiquem à vontade, né, não sentirem a vontade de perguntar aqui, podem me mandar que eu respondo para vocês. Tá bom? Obrigada, gente.